Olá, meus irmãos, paz do nosso Salvador esteja com cada um dos irmãos que estiverem assistindo esse vídeo. Irmãos, o objetivo hoje desse vídeo é falar sobre os 10 mandamentos do nosso Pai, do Criador do céu e da terra. Irmãos, eu fiz alguns vídeos sobre os 10 mandamentos e a verdade que é o nosso Salvador. E lá tem coisas muito importantes, muito interessantes. Os irmãos que não assistiram, eu sugiro muito que assistam, porque o que eu vou falar aqui hoje vai ser um complemento daqueles vídeos que foram postados, que eu postei anteriormente. Tem muitas informações muito importantes para os irmãos, tá bom? Bom, irmãos, quero começando a ler com os irmãos Mateus. Hoje falar para os irmãos e esclarecer assim, bastante coisas para que assim abra a mente dos irmãos. Com certeza muitos irmãos vão entender como foi que o nosso Pai enviou os 10 mandamentos, como foi que o nosso Pai enviou os mandamentos do reino dos céus e entregou aquele povo, os filhos de Israel, os filhos da perdição. Irmãos, quero começar aí com os irmãos Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 20. O nosso rei, o Messias, fala assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas? Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, irmãos, aqui o nosso Salvador, o nosso Mestre, ele fala: não pensem vocês, não pensem que eu vim aqui para revogar, para anular a lei. Que lei? Os 10 mandamentos do nosso Pai, os profetas. Ele fala: eu não vim revogar, eu não vim anular, eu vim cumprir. Compreendem, irmãos? E ele fala: aquele que violar um dos pequenos mandamentos que tiver, que estão, e ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Compreendem, irmãos? Aqui ele fala que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, ou seja, se a justiça de vocês não excederem muito a do sistema religioso e de todos os outros sistemas, irmãos, mas o sistema religioso é o pior. Se não excederem muito a dos líderes religiosos, dos bodes, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês foi bem claro. Porque os líderes religiosos que estão aí fazendo pedras de tropeço, estão sendo pedras de tropeço para os irmãos, não vão herdar o reino dos céus. Então ele é bem claro: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, ou seja, os 10 mandamentos. Irmãos, nos vídeos anteriores
parte 1, parte 2 e parte 3 dos 10 mandamentos e a verdade, que é o Messias, lá foi bem claro que o nosso Salvador falou. Qual era o primeiro mandamento? Amarás o Criador, o teu Pai, com todo entendimento, com todas as suas forças, de todo o nosso espírito. Esse é o primeiro grande mandamento. O que Moisés fez, o que as serpentes fizeram? Pegou esse mandamento e misturou com o esterco, com a lei dele. E o Messias vem aqui, quando ele veio aqui na terra, ele restaurou isso. Ele separou, tirou aquele mandamento lá da lei de Moisés e colocou no devido lugar. Resumiu: amarás o Pai, amarás o próximo. Resumiu. E crê em mim, o Messias. Aqui, se nós analisarmos, irmãos, ainda em Mateus capítulo 5, peguei algumas partes que o Messias vem anulando as leis, mas não as do nosso Pai. As leis de Moisés, de morte, de maldições, que conduzem as pessoas à perdição, ao lago de fogo. Essas leis, o Messias falou: vocês ouviram essas leis, o que foi dito? Eu, porém, vos digo, ou seja, ao contrário eu vos digo. Então, vamos ler, irmãos, Mateus capítulo 5, do versículo 33 ao 48, diz assim: também ouviste que foi dito aos antigos: não julgarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Criador os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono do Pai, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Então, irmãos, aqui, eu vou dar uma pausa antes de continuar lendo, só para ficar bem claro. O Messias falou: vocês ouviste que foi dito aos antigos, ou seja, Moisés e as suas tribos, então, que é o mandamento, esse mandamento que Moisés colocou: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então, lei de Moisés. O que o Messias fez? Ensinou diferente. Ele falou: eu, porém, ou seja, eu, ao contrário do que foi dito, ou seja, anulou, revogou. Essa lei de Moisés ele revogou, anulou. Não tem vida nela. O Messias é a vida. Olha como que ele fala: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono do Pai, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés. Aqui, irmãos, nem por Jerusalém, adulterado, blasfemaram aqui. Não é por Jerusalém, não tem nada a ver com essa cidade aí da terra aí, não tem nada a ver, irmãos. Aqui foram os judeus que adulteraram, querendo livrar um pouco a culpa deles, né? Querendo se fazerem de povo santo, eles adulteraram, irmãos. Se analisarmos o Novo Testamento, que 90% é verdade e 10% é mentira, esses 10% de mentira exatamente são os adultérios, principalmente os adultérios dos judeus. Eles tentam se passar por povo santo o tempo todo, mas nós sabemos que os judeus, esse povo, essas tribos de Israel, o Messias disse que os 12 apóstolos vão julgar as tribos de Israel, porque nós sabemos que todo o mal sobre a terra procede desses falsos profetas de Israel, desses falsos profetas hebreus. Em breve eu quero estar postando alguns vídeos aí também desmascarando esses profetas. E aqui é bem claro, não é para jurar pelo reino dos céus, nada que é o trono do nosso Pai não é para jurar, nem na terra que é a estrada dos pés do nosso Pai. Compreende? Até esse Jerusalém entrou de intruso, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, ou seja, a terra inteira.
a terra. Aí, nem por Jerusalém. Entrou um Jerusalém aqui que não tem nada a ver. Quando fala terra, já resume tudo. Aí os hipócritas judeus colocaram, nem por Jerusalém, nem por Brasil, nem por nenhum país, nem pela Espanha, nem pela Inglaterra, nem pelos Estados Unidos, não. Nenhuma outra cidade, nem pelo Rio de Janeiro, nem por São Paulo, nem por Lisboa. Não é para jurar por nenhuma cidade. Aí ele botou, nem por Jerusalém, que essa é a cidade do grande. Mentira. Então, irmãos, aqui nós analisamos o Messias falando, ao contrário é para vocês fazerem o que foi dito por Moisés aos antigos, aos das tribos de Israel, das tribos do diabo. Vamos continuar aqui, irmãos. No versículo 36 diz assim, nem jureis pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ou seja, não é para jurar, irmãos. É ser simples, é sim ou não. Pronto, não é para jurar. Você já aboliu isso, negócio de jurar, desde o juramento de Moisés, você já aboliu isso. No 38, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E, ao que quer demandar contigo retirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volteis as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho de vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então aqui, irmãos, pega, ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente, lei de morte, de Moisés. Messias fala, ao contrário disso, não façam isso. Essa lei é anulada, a lei de maldição. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Compreendem, irmãos? Aqui, mais uma lei de Moisés, que o Messias anula. O Messias veio para abolir essas leis, e aboliu. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eles até hoje seguem essas leis. Os da tribos de Israel, os judeus, uma boa parte do judaísmo, da religião judaica, seguem essas leis ainda. Leis de morte. O Messias aboliu. Inclusive, o catolicismo também segue essas leis, ensinam essas leis de morte. O protestantismo também ensina essas leis das tribos lá de Moisés, do diabo. As pessoas estão seguindo a lei do diabo, estão entrando, estão sendo conduzidas ao julgamento dos 12 apóstolos, que os 12 apóstolos irão fazer com as 12 tribos. Então, irmãos, é muito sério isso aqui, muito sério. Messias fala, no versículo 43, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo?
Vocês falam, ó, eu ao contrário vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste. Entendeu? O nosso Pai, ó, ele é justo, ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vem a chuva sobre os justos e injustos. Então, irmãos, vocês aqui é bem claro. Ele falou, não vim revogar os mandamentos do nosso Pai. Mas o que ele revogou? O que ele anulou? As leis de Moisés, que conduzem as pessoas para a perdição, lago de fogo. Então, irmãos, aqui vou ler uma passagem em Lucas que o Messias, o nosso rei, ele ensina os mandamentos reais do nosso Pai. Os 10 mandamentos reais, verdadeiros, eternos. Irmãos, quero ler com os irmãos Lucas capítulo 18, do versículo 17 ao 27. Lucas capítulo 18, do versículo 17 ao 27. Diz assim, ó: em verdade vos digo, quem não recebeu o reino do Pai como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe o Messias, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é o Pai. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar o teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Ouvindo-o, o Messias disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E o Messias, vendo-o assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino do Pai os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do Pai. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para o Pai. Então, irmãos, nós analisarmos aqui o Messias, ele ensina. Você lembra que ele falou, ó, aquele que observar os mandamentos e assim ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então, ele ensina, ele mesmo deu exemplo, ó, pro jovem, ó, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? O Messias falou, sabe os mandamentos? Qual? Os 10 mandamentos? Ó, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, honrar o teu pai e a tua mãe. Então, mandamentos de vida, mandamentos de boa fé, boa conduta. Compreendem, irmãos? Quem faz isso daqui, realmente, tem uma vida reta, né? Uma vida justa, decente. Porém, botou um mandamento. Ou seja, não adianta cumprir, digamos assim, todos esses, não cumprir o principal. Qual é o principal? A qual o Messias resumiu. O principal é, amarás o próximo, como a ti mesmo. Esse resume todos os mandamentos dos profetas. Porque você amando o próximo, está amando o Pai. Você está amando o próximo que você está vendo, vocês obviamente conseguirão amar o Pai que você não vê. Se você não ama o próximo que você está vendo, impossível amar o Pai que você não vê. Compreendem, irmãos? Então,
o amor ao próximo. O Messias falou, ó, repiclou e ó, tudo isso tenho guardado. O jovem falou, ó, o rico, né? O ricaço lá disse, ó, tudo isso eu tenho guardado, tenho observado desde a minha juventude. Mas não estava praticando amor ao próximo, não estava cumprindo o amor ao próximo. Ou seja, o amor ao Pai. Porque se amamos o Pai, amamos o próximo. São mandamentos do reino dos céus. Replicou-lhe ele, né? Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ó, ouvindo o Messias disse-lhe, uma coisa ainda te falta, o amor ao próximo. Ó, vende tudo que tens, dá aos pobres, ou seja, aos pobres, aos necessitados, aqueles que não têm, né? E terás um tesouro no reino dos céus. A nossa riqueza deve ser, irmãos, lá em cima. Se o tempo todo ele fala a mesma coisa, ele repete, ó, juntar esse tesouro lá em cima, onde nada enferruja, onde não tem ladrão para roubar, lá em cima. E depois vem e me segue, ainda chamou, olha, ainda teria um privilégio com o nosso Messias, seguir o Messias, né? Seria um privilégio espiritualmente. Porém, um jovem ficou triste, porque ele tinha muitas propriedades, ele tinha muitas coisas. Então, o Messias falou, dificilmente o rico vai entrar no reino dos céus, porque ele tem muito, muito, e tem gente que não tem o que comer, não tem o que beber, não tem, de repente, o que vestir, onde morar, e aquele que tem muito, de sobra, farto, não reparte com o próximo, não pratica o amor ao próximo. Então, o Messias fala, ó, dificilmente um rico entrará no reino do céu. Um rico entrará no reino do céu. Isso, irmãos. Muito difícil. Então, irmãos, a passagem aqui é muito interessante. O Messias, ele cumpre os mandamentos. Por isso que o Messias falou, ó, nenhuma letra, né, nenhum tio passará da lei até que tudo se cumpra. Tudo vai se cumprir, irmãos, no milênio. No milênio cumpre os 10 mandamentos todo ele. Aí nós vamos estar com o nosso Pai, o nosso Pai vai estabelecer, né, vai estar conosco, vai falar tudo aquilo que ele realmente, o propósito dele conosco, entendeu? O importante é que estaremos com ele, os filhos estarão com o Pai, né? Todos os filhos, de uma a outra extremidade da terra, de todos os lugares estarão com o Pai, reunidos na grande ceia do nosso Rei, o Messias, Emanuel. Então, irmãos, o Messias, ele cumpre, ensina, né, os mandamentos, muito, muito claro. Porém, irmãos, eu tenho visto surgir muitas dúvidas dos irmãos de como foi que o nosso Pai enviou os 10 mandamentos. Hoje vocês vão entender, irmãos. O Messias falou, ele foi bem claro, ninguém viu ao Pai, senão ele, o Messias. Compreendem, irmãos? Ninguém tem visto ao Pai. Entendeu? Ninguém viu ao Pai, ninguém subiu aos céus, o Messias falou. Ou seja, se ninguém viu ao Pai, com certeza Enoque não andou com o Pai. Ele estava andando com o diabo, com Israel. Com certeza Elias não subiu aos céus. Mentira, isso é mentira, irmãos. O Messias falou, ninguém subiu aos céus. Quem é maior? Aquele Elias matador, falso profeta, ou o nosso rei, o Messias, falou que ninguém subiu aos céus, senão aquele que já lá desceu, que é o Messias. Então, irmãos, Moisés, o Messias falou, ninguém tem visto ao Pai, ninguém viu ao Pai. Moisés não viu face a face o nosso Pai, de forma alguma. Aqui na terra, de forma alguma, irmãos. Porque aqui, ó, vou ler uma passagem que está lá em Deuteronômio com os irmãos, no capítulo 5, passagem adulterada. Eu vou restaurar aqui para os irmãos, da mesma forma que eu fiz nos vídeos anteriores, são muito importantes, irmãos.
todos os irmãos que não tiverem assistido os vídeos, os 10 mandamentos e a verdade, parte 1, parte 2 e parte 3, eu sugiro que vão lá e assistam. Tem coisas muito interessantes naqueles vídeos. Aqui, ó, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 4 e 6, olha só a mentira, o adultério, né, a blasfêmia. Ó. Face a face falou o Senhor conosco no monte, do meio do fogo. Nesse tempo, no caso Moisés falando, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa de servidão. Então, irmãos, essa mentira aqui que Moisés fala, que viu face a face, como ele falou várias vezes que falava com Deus, que... mentira, irmãos, mentira. Diabo enganando, diabo, Israel enganando. Então essa parte aqui que no versículo 4, face a face falou o Senhor conosco no monte no meio do fogo, é mentira. Por que é mentira, irmãos? Quando o nosso Pai, ele quer falar ou enviar alguma mensagem para qualquer pessoa, para qualquer povo, qualquer nação aqui na terra, ele envia um mensageiro, um anjo no reino dos céus. Compreende, irmãos? Nosso Pai passa para o Messias, né? O Messias manda um anjo dele, uma das 2 testemunhas. Por exemplo, uma das 2 testemunhas, e esse anjo mensageiro ele vem aqui na terra. No caso, vou dar um exemplo, quando o Messias foi nascer aqui, depois eu vou ler com os irmãos, o nosso Pai enviou um anjo, um mensageiro, irmãos, para poder avisar. Ele não apareceu face a face com a pessoa aqui na terra, não, irmãos. O Messias foi bem claro. Ninguém viu ao Pai, ninguém falou face a face com o Pai. Compreendem? Então, quando o nosso Pai quer avisar, quer anunciar alguma coisa, alguma boa nova do reino dos céus aqui para a terra, ele envia anjo, irmãos. Anjo, compreendem? Manda mensagem por anjo. Ó, por que é mentira? Vamos lá, irmãos, em Atos, capítulo. Por que é mentira que Moisés falou face a face, no meio de fogo, no meio de nuvem, viu Deus, falou com Deus, recebeu os 10 mandamentos? Mentira, irmãos, mentira. Em Atos, capítulo 7, versículos 52 e 53, diz assim, ó. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardaste. Ou seja, não cumpriram. Compreendem, irmãos? Aqui é Estevão falando, né, depois que ele fala isso, os filhos de Israel lá, ele tenta, irmãos, tentou de todas as formas, como os apóstolos tentaram, o Messias tentou, os profetas tentaram, todas as formas de despertar aquele povo que Israel, o diabo escolheu, todas as formas de despertar aquele povo, tirar ele dos enganos, mas poucos que conseguiram sair desse engano, poucos. E até hoje, nos dias de hoje, são poucos os que saem desse engano. Mas olha o que Estevão fala. Depois Estevão fala que o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos humanas. Aí o que acontece? Tiram ele do templo de pedra, apedrejam ele até a morte. As pessoas, infelizmente, irmãos. Então, os judeus lá da ocasião, hoje espalhados aí, vieram para cá, né? Vieram para cá, os filhos de Israel, os filhos do diabo vieram para o Brasil agora. Dando um exemplo, irmãos. Mas vamos lá.
qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Ou seja, qual pais? Os filhos, os de Israel, das tribos de Israel. Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Ou seja, Isaías, um exemplo, Isaías, Jeremias, eles mataram. Ele anunciava a vinda de Emanuel. Isaías não falou, ó, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão Emanuel, não é verdade? Não mataram ele? Ó, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Aquele povo, assassinos, irmão. Seguiam a lei do diabo, de Moisés, que o Messias falou, ó, faça ao contrário. Porém vos digo, não é dessa forma. Anulando a lei de Moisés. Os apóstolos também eram falando, anulando a lei de morte. Aqui, ó, vós que recebeste a lei, os 10 mandamentos, por ministério de anjos, não guardaste. Ou seja, o nosso pai pegou, irmão. Dá um exemplo no reino dos céus, que os irmãos possam abrir a mente. Nosso pai pegou, é um exemplo, irmãos. Nosso pai pegou os 10 mandamentos do reino dos céus, vendo, claro, nosso pai permitiu que Moisés, o diabo, provasse, né, tentasse aquele povo. O povo caiu. O povo caiu. E Moisés, o diabo, Israel, como assumiu o corpo da serpente, posteriormente assumiu o corpo de um homem. De Moisés, por exemplo, claro que assumiu o corpo de vários homens também. Só que o de Moisés está com ele até hoje. Que depois de muitos, centenas e centenas de anos, milhares de anos, ele aparece lá para o Messias com o corpo de Moisés. Mas ele usa outros corpos também, irmãos. Manipula. Ele assume outros corpos. Por exemplo, de Judas. O de Judas ele também assumiu. Queria assumir o de Pedro também. O Messias não permitiu. Então, irmãos, o Messias falou, ó, não escolha 12, os apóstolos. Não escolha 12, só que um de vós é o diabo. Um de vós é Israel. Qual? O judeu. Judas, o único judeu. Judas. Compreende, irmãos? Então, vocês não cumpriram, vocês não cumprem os 10 mandamentos, porque vocês são assassinos, são traidores, assassinos. Estevão falou, vocês são traidores e assassinos. Vossos pais lá receberam lá os 10 mandamentos, vocês não cumpriram, vocês não guardaram. Compreendem, irmãos? Por anjos. Nosso pai pegou os mandamentos no reino dos céus. Um exemplo, irmãos. Entregou para o Messias os mandamentos. O Messias enviou um anjo dele. Um exemplo, uma das duas testemunhas. Ele enviou um anjo, irmãos. E esse anjo veio anunciar, veio entregar a Moisés. Entende? Só que Moisés o que fez? Adulterou. Porque quando o nosso Messias fala que o maior mandamento, o primeiro e maior mandamento, é amar o Pai acima de todas as coisas, com todo entendimento, com todas as forças, com todo conhecimento, irmãos, amar o Pai, isso é o primeiro e grande mandamento. Moisés misturou com as leis dele, porque jamais o nosso Messias ia mandar os irmãos cumprirem a lei de Moisés. Jamais, irmão, jamais. Então, ele faz parte dos 10 mandamentos do nosso Pai, que foi enviado por intermédio de anjo, irmão. O anjo entregou. Não foi Moisés, o nosso Pai que desceu aqui na terra e falou face a face com Moisés. Isso é adultério, é mentira. Aqui é claro, Estevão morreu para chegar um pouco de verdade até nós, irmãos. Devemos dar crédito ao nosso irmão Estevão, compreende? Claro que eles fermentaram muita coisa aqui. A gente tem que ler com espírito, irmãos, para que a gente possa entender, separar a parte imunda, a parte suja, adulterado, fermento das serpentes, irmãos, com o espírito, com o entendimento que o nosso Pai dá. Peça a eles, irmãos, que Ele vai dar. Ele é longânimo, Ele não quer que ninguém se perca. Bom, irmãos, aqui, ó, vou dar mais um exemplo para os irmãos, muito interessante, que o nosso Pai ele não aparece
e fala o que vai acontecer, e fala diretamente com a pessoa. Ele envia um anjo, um mensageiro. Ó, irmãos, em Lucas capítulo 1, quero ler com os irmãos, Lucas capítulo 1, versículo 13 ao 15, diz assim: disse-lhe, porém, o anjo, perceba, um anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Pai. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Compreendem? Um anjo avisa a Zacarias sobre a vinda do profeta João Batista, irmãos. Esse mesmo anjo que anunciou a vinda de João Batista, ele anunciou também a vinda do Messias, o nascimento do nosso rei Emanuel, irmãos. Ele anunciou também. Aqui, ó, vou ler aqui com os irmãos também, muito importante. Lucas, ainda no capítulo 1, irmãos, continuar no versículo, do versículo 26 ao 38, diz assim, ó: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte do Pai para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Irmãos, que é muito importante, muito claro. Gabriel, o nosso pai, pensem, irmãos, nosso pai, ele enviou um mensageiro a vir aqui na terra. E olha só, da parte do pai, nosso pai enviou. Ele não apareceu face a face com a pessoa, com a virgem. Não, irmãos. Ele enviou para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Por quê, irmãos? Porque Maria era da Galiléia. Sim, ela não era judaica, não era de judeus, das tribos dos judeus, não, irmãos, não, ela era da Galiléia, ó, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Aprende, irmãos, o Messias também, galileu, não judeu, galileu. Por que Galiléia? Porque Galiléia é um lugar onde eram reunidos diversos povos, nações e línguas. Eram povos misturados de diversas línguas, diversos lugares. Então era a mistura de vários povos. Não dos judeus, como é pregado no sistema religioso. Isso é mentira, irmãos. Isso é adultério após adultério. Através do Espírito a gente consegue chegar, tá vendo? Ó? Foi o anjo Gabriel enviado da parte do Pai para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Entende? Ele não foi na Judéia, não foi no Belém da Judéia, não foi em Jerusalém, não foi em Israel, não, foi na Galiléia, uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Ó, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi. Aí tudo bem, José das tribos de Israel, pode até ser, irmão, da descendência dos israelitas, pode até ser, irmãos, pode até ser. Porém, não foi nosso rei, nosso Messias não foi gerado por José, e sim pelo Espírito Santo, pelo Espírito do nosso Pai. Ó, no 28, irmãos, entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Criador é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas,
porque achaste graça diante do Pai. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Emanuel. Compreende, irmãos? Eles mudaram aqui, eles adulteraram. Eles colocaram Jesus. Mas se nós analisarmos o que o apóstolo Mateus disse, Emanuel, que o profeta Isaías anunciou, Emanuel, nosso rei, nosso Messias, Emanuel, o primeiro filho da criação. Então, irmãos, quem chamarás pelo nome de Emanuel? Botaram Jesus Cristo aqui, botaram Jesus, poder enganar as pessoas, poder estar o anti-messias aqui, o Jesus aqui. No 32, irmão, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Pai, o Criador, lhe dará o trono. Não, irmãos, isso daqui também outro adultério. Ó, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Verdade, verdade. Foi chamado grande, Filho do Altíssimo. Isso é verdade, mas o Pai lhe dará o trono de Davi? Mentira, irmãos. Mentira, adultério. Adultério. Porque o Messias não era da descendência de Davi. No 33, ó. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Mais adultério, irmãos. Aqui, ó, está orando com os irmãos, ó. Ele reinará para sempre, irmãos. Verdade, verdade. O reinado dele será infinito, será eterno. Agora, sobre a casa de Jacó? Não. Os da casa de Jacó, os filhos de Jacó, filhos de Israel, filhos do diabo, Satanás, serão julgados. O Messias não reinará sobre os filhos de Israel, não. Sobre a casa de Israel, não. O Messias julgará, sim, os filhos de Israel, de Jacó, do diabo, Satanás. Ó, e seu reinado não terá fim. O reinado do Messias, isso daí é verdade. Não terá fim, será eterno. No 34, irmãos, então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado filho do Criador. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para o Pai não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Criador, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, irmãos, que é muito claro, nosso Pai enviou um anjo. Compreendem? Assim como nos 10 mandamentos, irmãos, ele enviou um anjo. Compreendem? Na carta do Apocalipse também, irmãos, ele enviou o anjo. Mas vamos lá, quero passar essa parte aqui, que é muito... dar uma resumida nessa parte aqui, que é muito importante. Então, ó, Maria disse ao anjo: ó, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Ou seja, ela não teve relação com o homem. O José poderia até ser das tribos de Israel, da descendência de Davi, poderia até ser descendente, né? Que fizesse parte daquele grupo, que eu acredito que ele não fazia. Mas poderia até ser descendente, assim, linhagem, sangue. Poderia até ser descendente. Mas ela não teve relação com o homem. Compreendem? Aí aqui, ó, no versículo 35, respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o anti-santo que há de nascer será chamado filho do Pai. Compreendem? O anjo anunciou. Nosso Pai enviou um anjo, anunciou a vinda do profeta João Batista. E anunciou a vinda do Messias, Emanuel, nosso rei. Da mesma forma, irmãos, para poder concluir o vídeo,
em Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 3, assim diz, ó, revelação do Messias que o Pai lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra do Pai e o testemunho do Messias quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas. Nela escrito, pois o tempo está próximo. Então, irmãos, essa é a mensagem. Ó, revelação do Messias, que o Pai lhe deu. O Pai deu a revelação para o Messias. O que o Messias fez? Enviou um anjo por intermédio, enviando por intermédio do seu anjo, ou seja, do anjo dele. Uma das duas testemunhas, irmão. Enviou, notificou ao seu servo João. Ou seja, novamente, o nosso Pai, nosso Messias usa um mensageiro. Compreende, irmãos? Para poder vir na terra e entregar e passar uma mensagem do Pai, uma mensagem do reino dos céus. Aí aqui, ó, enviando por intermédio de seu anjo, notificou o seu servo João. Compreende, irmãos? Aqui no versículo 3 é muito importante, ó, bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Irmãos, essa é a mensagem que eu quero trazer para os irmãos. Analise o nosso Pai. Ele enviou um mensageiro, um anjo, para entregar os 10 mandamentos. Moisés, o diabo, Israel, adulterou, né? Como sempre, o adúltero, né? Das palavras do nosso Pai, até hoje. Né? Da mesma forma, nosso Pai enviou um anjo para anunciar a vinda do profeta João Batista. Enviou um anjo, irmãos, para anunciar a vinda. O mesmo anjo para anunciar a vinda do Messias, Emanuel, nosso rei. Enviou um anjo também, irmãos, para vir e entregar as revelações do Apocalipse. Então, irmãos, essa é a mensagem. Fique na paz do nosso Salvador. Bom?